Boa noite a todos. Deus abençoe a todos os nossos lares, abençoe a sua família, seus amigos, todos os seus familiares. E as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam para sempre em nossos corações. Santo, oh
precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes no seu coração, gentileza, auxílio e perdão. Estás presente, que prazer. Estás presente, que prazer, meu Jesus, meu Jesus. Quanta luz, quanta luz. Agradecemos então ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus, Pai Criador, à Mãe Santíssima Maria e à espiritualidade superior de luz, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para agradecer o pão espiritual, o pão material, e rogar as vossas bênçãos de luz para todos nós, para todos os nossos familiares, amigos, todos os irmãos desta casa, a casa dos benefícios, todos os irmãos do nosso planeta. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus Cristo recaiam sobre todos nós, consolando, aliviando, trazendo a alegria e a esperança para todos os nossos corações. Permaneça conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Item 4. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou, pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que o sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem? Quantos mais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequenino as manifestações de suas más tendências, por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem com toda a falta de respeito e a ingratidão deles. Que assim seja. Ficaremos então com o nosso palestrante da noite, Abissair Souza, e o tema Quem somos nós?
Olá, meus queridos, mais uma vez desejamos boas-vindas. Vamos esperar que essa noite seja para nós de muito proveito, de muita paz, de muito aprendizado. Nós estamos hoje com o tema Quem somos nós? Uma pergunta que paira nas nossas mentes, que muitos pesquisadores buscaram essa resposta, mas que ainda hoje temos muito a questionar e muito mais a aprender com essa pergunta tão pequenina, mas de tão amplo significado. Essa imagem que aqui está é muito utilizada por vários estudiosos, por pessoas de várias ciências, especialmente pela área da psicologia. Aqui nós temos o iceberg. A imagem de que um bloco imenso de gelo, flutuando no oceano, simplesmente pode ser percebido por uma parte mínima que aparece acima da superfície. Assim também, por comparação, podemos utilizar essa metáfora para tentar explicar como nós somos enquanto indivíduos, como nós somos enquanto seres complexos. Nós somos seres com uma estrutura biológica, com uma estrutura psicológica, com uma estrutura emocional. E somos seres formados dentro de uma cultura, dentro de uma estrutura social. Então, a nossa complexidade é biopsico-socioemocional. Portanto, quando a gente observa a pontinha do iceberg, entendemos a importância da pergunta: quem somos nós? Para tentar compreender o quanto de nós ainda permanece às escondidas, o quanto de nós ainda precisa ser descoberto. Quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, descobrindo um mundo novo, depois de 3 meses navegando da Europa em direção ao oeste, ele esperava chegar às Índias em busca de especiarias, de ouro, de riquezas que pudesse levar até a época os espanhóis, os portugueses, a comunidade europeia. Ali chegando, ao longe, avistou terra firme, como diria o Marujo, terra à vista, uma pequenina ilha chamada Guanahani. Nessa ilha habitava aquele povo primitivo, que foram denominados de índios, esse povo chamado de Lucaios. Muito bem, conta-se nesse episódio, que nós todos conhecemos, que Colombo velejava e, como estava em mar aberto, navegando pelo Atlântico, a quilômetros de distância se poderia observar aquelas embarcações. Embarcações que nós conhecemos como naus, como caravelas. No caso do Cristóvão Colombo, as 3 embarcações que trazia aquele grupo de navegantes, os marinheiros, essas 3 navegações, Santa Maria, Pinta e Nina, 3 caravelas, poderiam então ser observadas a muita distância da costa. Mas conta-se que aqueles indígenas não conseguiram perceber a aproximação daqueles navios. Eles não conseguiram enxergar os navios. Observavam o movimento, principalmente das marés,
observava que algo estranho estava se aproximando, mas não conseguia, não era identificar o que vinha, mas eles não conseguiam enxergar aqueles navios. E o porquê disso? Simplesmente porque eles não tinham, na sua concepção biológica, nenhuma imagem, nenhum holograma registrado pelos seus cérebros. Portanto, não havia nenhuma forma de comparação. Esse episódio, essa história, foi contada por longos séculos, até que, 500 anos depois, a neurociência e a física quântica se propõem a explicar esse fenômeno, dizendo que aquilo que acontece no nosso cérebro é tão misterioso, nós somos tão misteriosos, tão enigmáticos, que muitas vezes nós não conseguimos perceber quase nada ao nosso redor. A nossa realidade é muito pequena em comparação com o todo universal. Em um documentário, cujo título no português é Quem Somos Nós? Nesse documentário, pesquisadores, cientistas, principalmente das questões do cérebro, das imagens, buscando respostas que nós também temos a algumas perguntas. Quem somos? De onde viemos? O que devemos fazer? Para onde vamos? Por que estamos aqui? O que é a realidade? Essas normalmente eram perguntas feitas pela filosofia. Hoje, os cientistas já estão se perguntando as mesmas coisas. E mais que isso, estão descobrindo essas respostas. Então, esse documentário, ele foi produzido em 2004, e esse documentário traz muitas explicações acerca de fenômenos como aquele que eu narrei, da chegada do Colombo. Porque muitas vezes nós também nos deparamos com situações que nossos olhos, às vezes até veem ou enxergam, mas que o nosso cérebro não interpreta. Isso só falando do ponto de vista científico, biológico. Nós fomos trazidos daqui até aqui, do ponto de vista biológico, passando por diversas transformações. Transformações do nosso corpo, que hoje é um primor de construção. Passamos por transformações sociais e que nos legaram a cultura e aquilo que nós conhecemos, o nosso terreno conhecido, aquilo que a gente acredita, que vê, que percebe dentro da nossa realidade. Mas a ciência está nos explicando que nós só somos capazes de perceber os nossos ambientes, a nossa realidade, dentro daquilo que a gente acredita. E aí, na questão da religiosidade, há muita explicação acerca da fé. Nós conseguimos muitas coisas se tivermos fé. Nós precisamos acreditar. A própria ciência, então, principalmente nesse documentário, demonstra isso. Que nós só somos capazes de perceber aquilo que a cultura nos legou ao longo de milhões de anos, aquilo que construiu o nosso patrimônio biológico e principalmente aquilo que a gente acredita ser possível de ver, de perceber, de internalizar. Então, nesse documentário fala-se que a física quântica é a física da possibilidade. Ela diz que o que acontece conosco internamente irá criar o que acontece conosco externamente. É lógico que eu estou resumindo em palavras muito simples e aqui aconselho a que todos possam assistir a esse documentário, Quem Somos Nós, né?
produzido em 2004. É um misto de ficção, onde tem uma personagem vivendo algo inexplicável, né, algo transcendental. Ao mesmo tempo, a narrativa dos cientistas tentando explicar aquele fenômeno físico, químico, biológico que está acontecendo no cérebro. E, ao mesmo tempo, algumas animações que se fala dessas ligações de neurônios, dessas sinapses, de como o nosso cérebro funciona. Mas o objeto nosso aqui é quem somos nós do ponto de vista não apenas biológico, mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional e principalmente do ponto de vista espiritual. Apenas estamos nos embasando na ciência, na pesquisa, para mostrar o seguinte, o poder da fé. O Cristo nos falava, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer para uma montanha, retira-se daqui para ali e ela se retiraria. Mas é porque a gente ainda não descobriu a nossa infinita possibilidade, as nossas infinitas capacidades. Nosso cérebro, segundo pesquisa também, é capaz de processar mais de 400 bilhões de bits por segundo. Traduzindo com mais facilidade, nós podemos processar cerca de 50 bilhões de letras por segundo. Nosso cérebro é um computador avançadíssimo. Porém, nós só conseguimos perceber 2.000 bytes por segundo, ou seja, a nossa percepção cerebral, que a gente consegue assimilar, memorizar e utilizar, é simplesmente de 250 letras por segundo, enquanto poderíamos processar 50 bilhões de letras por segundo. Essa é a diferença básica entre as nossas possibilidades e aquilo que a gente realmente consegue fazer hoje. Por isso Cristo nos falava que nós somos deuses. Precisamos acreditar, precisamos ter fé. Então, quem somos nós? Será que nós somos simplesmente uma máquina biológica belíssima, avançadíssima? Ou precisamos entender as novas ciências, os novos conhecimentos, a ligação da psicologia, da psicanálise, né, da questão das nossas possibilidades psicológicas, emocionais e espirituais. Voltando àquela imagem que nos fala do iceberg, da nossa complexidade, Jung vem nos falar da questão do consciente e do inconsciente. Um legado, então, da psicanálise, né, hoje da psicologia, que a gente estuda, o próprio Freud, depois Jung, vieram para nos trazer esse legado de que nós somos seres também psicológicos. Então, a nossa complexidade, nós primeiro conhecemos as nossas capacidades físicas e biológicas com essa pontinha superficial ali, o nosso consciente. Mas o que está no nosso subconsciente? O que está abaixo da superfície? E quando a gente mostra aí o iceberg, né, o bloco de gelo, vem à nossa memória o trágico acidente do Titanic. Um navio super moderno para a época e que na sua primeira viagem simplesmente colidiu com um iceberg e afundou. Então, quando nós não percebemos toda a realidade à nossa volta, tudo que está acontecendo e o porquê das coisas, que tudo tem um controle, que tudo tem um comando, essa parte submersa do nosso eu inconsciente pode também fazer com que a nave da nossa vida, ou a caravela, ou o navio que é a nossa existência, naufrague ao se chocar com as nossas dificuldades íntimas
com os nossos complexos, com aquilo que nós carregamos e que está submerso porque não conhecemos. Quem somos nós? A importância de aprofundarmos nessa pergunta. E aqui talvez a gente possa simplesmente, humildemente, lançar algumas ideias, algumas propostas, né? Refletir juntos, mas fica o recado de que nós precisamos aprofundar nesse questionamento, nessa reflexão. O que habita em nós? O que nós sentimos? O que nós pensamos? Quais são as vivências que estão em nós? Como é que nós podemos perceber aquilo que existe em nós, pelo nosso comportamento, pelas nossas emoções, como nós nos colocamos na vida? Então nós observamos aqui diversas emoções, sentimentos, Mãe Zeferina fala para nós, nossa mentora espiritual da casa, que essas emoções que estão nas nossas profundezas, nas profundezas do nosso inconsciente, do nosso eu, são como moleques falantes, aquelas crianças impulsivas, né? Que não param de falar, que está o tempo todo querendo atenção. Porque esses conteúdos íntimos, esses moleques falantes, que a psicanálise, a psicologia vai chamar de complexos, traumas, alguns atribuem isso a uma vivência do passado, a uma vivência enquanto infância, ou, quiçá, vivências anteriores, como nós, espíritas ou espiritualistas, acreditamos na reencarnação. O certo é que esses complexos muitas vezes nos dirigem. John Lennon, o grande músico, considerado uma das 100 maiores personalidades do século XX. Conhecemos a sua obra, né? Um dos integrantes dos Beatles, fez um grande sucesso, até hoje uma banda referência para todos nós. Atravessou gerações, a sua música, a sua arte. John Lennon, que nasceu em 1940, morreu em 1980, portanto com 40 anos deixou todo esse legado. Com 30 anos, ele compôs uma bela canção chamada Mother. Ele compôs essa canção para a sua mãe. E a gente então, principalmente quem não se atém à letra, não traduz do inglês ou não conhece a história, imaginamos que ele está ali a homenagear a mãe. Na verdade, John Lennon está se libertando ali, ao compor essa música, de um trauma de infância, um trauma de abandono. John Lennon, com 6 anos de idade, foi abandonado pelos pais. O pai saiu de casa, foi embora. A mãe, então, precisando levar a sua vida, ter outros relacionamentos, acabou deixando a criança de 6 anos com a sua irmã, portanto, tia de John Lennon. John Lennon foi criado a partir dos 6 anos pela sua tia. Tia carinhosamente chamada de Mimi. Mas dos 6 aos 30 anos, John Lennon vivenciou simplesmente o trauma do abandono. Portanto, emoções como medo, mágoa, tristeza, culpa e às vezes rebeldia certamente se manifestaram nele. Essa canção, ele fala para a mãe que a mãe o teve, mas que ele nunca teve a sua mãe. Que o pai o deixou, mas que ele nunca deixou o seu pai. Mas que naquele momento, ele precisava dizer para o pai e para a mãe, goodbye. Ou seja, ele precisava se libertar desse trauma. Se libertou,
fez a sua música, fez o seu desabafo, e no ano seguinte, 1971, ele compõe a música Imagine, que é um monumento à paz. Se tornou um pacifista, um ativista político, lutando sempre para os processos de liberdade, de atenção às minorias, às pessoas mais necessitadas. Como nós somos, como John Lennon era, ou melhor, como John Lennon em espírito é. Esse processo de autoconhecimento que o artista consegue fazer através de uma composição é um processo de libertação. E nós? Quais são as nossas formas de libertação? Como é que nós lidamos com as nossas dores, com as nossas angústias? Aliás, nesse momento jamais vivenciado por nós, de dor, de angústia, de sofrimento, de pandemia, quais são os conteúdos, os moleques falantes que estão tentando emergir nesse mar profundo do nosso inconsciente? Uma grande reflexão, porque todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos complexos, as nossas dores, e que isso se traduz em emoções, e que essas emoções muitas vezes são reprimidas, se tornam emoções tóxicas e transformam o nosso viver. E aí a gente volta, vá na pesquisa dos neurocientistas para dizer o seguinte, que tudo começa no pensamento. O pensamento se transforma em palavras. As palavras se transformam em atitudes. As atitudes se transformam em hábitos. E os hábitos formam o caráter. Se nós nos deixarmos comandar por emoções tóxicas, por dores, por angústias, deixando de conhecer o enorme potencial de amor, de resignação, de alegria, de gratidão, de doçura, de humildade, de tantas sementes divinas que estão em nós, se nós não deixarmos florescer essas sementes para equilibrar um pouco nossas dores, realmente nosso caminho a trilhar fica muito difícil. Daí vem as questões mais complexas dos envolvimentos com vícios. Vícios de natureza química, os vícios ditos vícios físicos ou vícios emocionais. O documentário que eu citei traz muito a questão dos vícios emocionais, da compulsão pela comida, do vício emocional até do sofrimento. Muitos são viciados no sofrer e fazem daquilo um objetivo de viver. Muitos são viciados em reclamar. E aí bate um tédio danado se não tiver nada o que reclamar. Muitos são viciados em criticar o outro, ou a situação, ou o momento que estão passando. Tudo isso por causa de vivências ou de emoções armazenadas no nosso subconsciente, nessa complexidade interior. E daí, voltando para a literatura espírita, no livro No Mundo Maior, capítulo 3, A Casa Mental, André Luiz, através da sua obra A Vida no Mundo Espiritual, ele traz para nós muitas vivências, muitos ensinamentos, muitas experiências. E nessa experiência com Calderaro, o seu mentor nesse livro, No Mundo Maior, ele aprende sobre a casa mental. E aqui diz que nós não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. No primeiro,
situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos nossos serviços realizados. Então, o primeiro andar, impulsos automáticos. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Já no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Então, a nossa casa mental, aquele subconsciente, aquele iceberg, aquilo tudo que a gente estava falando da ciência, o mundo espiritual, a espiritualidade, o mentor Calderaro nos traz de forma muito simplificada. Primeiro andar, impulsos automáticos. Segundo andar é o momento presente, são as conquistas atuais, são as nossas vivências. Terceiro andar, as noções superiores, as iminências do que nos cumpre atingir. Seguindo, o próprio Calderaro explica melhor para que a gente possa agora fazer uma ligação lá do aspecto biológico e científico para o aspecto psicológico e emocional, trazendo para o lado espiritual, para as noções superiores. No primeiro andar, então, no subconsciente, reside o hábito e o automatismo. No segundo, ou seja, no andar da consciência, naquilo que a gente percebe, naquela infinitésima parte cerebral que a gente consegue captar do ambiente, está o nosso esforço e a nossa vontade. Olha, se nós soubéssemos a capacidade e tudo o que podemos realizar com esforço e vontade, a gente se surpreenderia, principalmente com a boa vontade. A vontade direcionada pelo bom proceder, pelo caminho reto, pelos ensinamentos morais do Cristo. Aí sim nós nos surpreenderíamos como iríamos atingir o superconsciente, o ideal e a meta superior, que todos nós sonhamos. Se algo nos sensibiliza, uma música bonita, tocada, mexe com as fibras mais íntimas, a exemplo de Mother. E nós não sabemos por quê. Porque essa música, ela traz uma energia, uma emoção que o seu autor consegue expandir, consegue direcionar a todos aqueles que ouvem. Por isso lá a neurociência e a física quântica fala que nós conseguimos agir no ambiente exterior conforme o nosso ambiente interior, de uma forma que a gente sequer imagina. Daí, nós possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Ou seja, para nós espíritas, a reencarnação é um processo, é um armazenamento, são vivências, automatismos, mas que naturalmente também traz consigo aquilo que não foi bom, aquilo que para nós foi triste, foi dolorido, e esses complexos precisam emergir. No presente nós temos muitas dores. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Foi a leitura que nós fizemos. Por quê? Porque nesse momento de aflição, nós estamos trabalhando o nosso eu interior, as nossas emoções tóxicas, os nossos moleques falantes. Ou, da psicologia, da psicanálise, os nossos complexos. Há um autor que se chama Ouspensky, Peter Demyanovich Ouspensky. Ele é contemporâneo de Gurdjieff, é russo. E ele, meados do século XX, ele elaborou um ensaio, produziu um ensaio, à época chamada de ensaio, hoje a gente chamaria de um artigo científico. Então, ele percorreu a comunidade científica e cultural da época com esse seu ensaio, falando de algo que ele havia descoberto em relação ao comportamento humano, que revela as suas necessidades e aspirações. Então o ser humano tem necessidades e aspirações. Ouspensky, num livro, num compêndio, nesse seu escrito,
nesse seu ensaio, que se chama A Psicologia da Evolução Possível do Homem, ele fala que nós não somos seres prontos e acabados, que Deus nos criou e nos trouxe até aqui através de vários condicionamentos e de processos evolutivos, porém, nós ainda temos muito a aprender, a evoluir, a crescer. E ele classifica os seres humanos, conforme suas necessidades e suas aspirações, em duas categorias. A categoria dos psicológicos e a categoria dos fisiológicos. Muito bem, o que seriam os fisiológicos? O comportamento se submete ao repouso, ao estômago e ao sexo. Portanto, os fisiológicos só conseguem dar vazão àquilo que é impulso, automatismo e que revela-se através das paixões. Já os psicológicos, segundo Ouspensky, vivem conforme o sentimento e a mente. Bezerra de Menezes, nosso mentor espiritual, falando acerca desse conhecimento, dessa afirmativa de Ouspensky, ele fala assim, não, na verdade nós temos três categorias. Nós temos os homens instinto, homens razão e temos homens ou pessoas, seres humanos que vivem numa fase intermediária. Os seres humanos instinto transitam sob o comando da sua natureza animal primitiva. São os fisiológicos lá de Ouspensky. Os que estão numa fase intermediária estão no caminho do estágio mais grosseiro para o mais sutil. E os homens razão vivem sob a predominância da natureza espiritual, portanto são a mesma categoria dos fisiológicos de Ouspensky. Os homens instintos, dirigidos pelas sensações, vivem para comer, gozar e dormir sem sentir os ideais de beleza e progresso, sem deixar que o sonho fale mais alto. Que a imaginação, que a capacidade de buscar o transcendente, aquilo que há de melhor em nós. Os homens razão, comandados pela emoção, cultivam os sentimentos e as emoções sobrepõem-se aos prazeres. Já nós, me incluo nessa categoria, que estamos numa fase intermediária, nós acalentamos ideais de enobrecimento, sofremos tédio em relação aos gozos, padecemos certas insatisfações e frustrações, tendo necessidade de mais altos valores íntimos. Nós ainda estamos na corda bamba, nós ainda estamos nos questionando, quem sou eu? Será que eu quero ser transcendente? Será que eu quero ir além do terra a terra? Será que eu quero me descobrir? Será que eu quero fazer mais? Usar as possibilidades divinas que estão em mim? Portanto, voltamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós falamos sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Falando das causas atuais das aflições, por que sofremos? As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem distintas, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excesso de toda ordem? Estamos vivendo exatamente isso que a leitura do Evangelho nos coloca. Estamos, em termos de humanidade, colhendo os frutos da nossa conduta, da nossa imprevidência, porque, voltando, tudo começa no pensamento.
O pensamento se transforma em palavras, em atitudes, em hábitos, em caráter. E a nossa conduta, no final, vai definir se nós vamos atender como seres fisiológicos ou se nós vamos atender às demandas, aos arrastamentos, como seres psicológicos. Ou se continuaremos em cima do muro. Chico Xavier também nos deixa um grande ensinamento nesse aspecto que nos consola muito, porque nos liberta das culpas, dizendo para nós o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, muitas vezes, a nossa consciência que reflete a justiça divina está nos cobrando, nós nos enchemos de culpa. Mas, na verdade, nós temos que perceber que somos seres que estamos com Deus, que nós temos o Deus imanente em nós, e que muito mais do que justiça divina, do que cobranças, do que fardos, nós temos que pensar que temos a misericórdia divina a trabalhar por nós nos momentos de angústias, de dores, de sofrimento. Por isso, o Cristo nos ensina por estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento, como o início da cura. Nós não queremos aqui fazer uma apologia ao sofrimento. A gente só vai conquistar o paraíso, só vamos conquistar coisas melhores se sofrermos. Não. O que o Cristo quis dizer é o seguinte: se sofremos, é porque ainda temos muito conteúdo que estão dentro de nós, nos causando sofrimento, e que a gente precisa se libertar deles. Desses conteúdos, nos conhecendo, nos contagiando com a ciência, com a filosofia, com a religião. Quem somos nós? Fica a pergunta. Quem somos nós? Somos seres complexos. Complexos na sua estrutura biológica e física. Complexos na sua estrutura psicológica. Complexos na sua estrutura emocional. E principalmente, somos seres muito complexos a considerar o universo espiritual que está ao nosso redor e que a nossa capacidade cerebral tem muito pouco a perceber ou tem percebido muito pouco, mas que nós podemos expandir essa consciência. Cada um de nós pode, nesse instante, fechar os olhos, buscando acessar o seu conteúdo interior e aquilo que te faz infeliz, que te causa sofrimento, tentando identificar a emoção ou o trauma, acessando lá na infância e buscando fazer transbordar, deixar emergir esse conteúdo como um processo de cura e de libertação. Se sofremos, é porque precisamos nos libertar. E aqui, parafraseando o poeta Oswaldo Montenegro, me disseram que sonhar é ingênuo, e daí? Nossa geração não quer sonhar? Pois que sonhe, aqui há de vir. O sonho, a imaginação, a transcendência, isso é que buscamos. Que possamos todos nós acessar essa energia que emana da nossa casa material e espiritual, da nossa casa mental, do Grupo Espírita Regeneração. Pai de infinita bondade, muito te agradecemos por esse momento e por estarmos aqui de pé, confiantes, com fé, buscando nos conhecer
nos transformar e nos libertar. Que a paz do Cristo esteja no coração de cada um. E que as bênçãos desse nosso encontro possa transformar as mentes, os corações, as emoções, os sentimentos. Obrigado, Senhor, por tudo. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.